Gabigol no Corinthians, sonho esbarra em postura do Flamengo e calma de atacante no mercado. Por José Edgar de Matos e Letícia Marques, em matéria ao GE no site da Globo.com. O sonho do presidente Augusto Melo, do Corinthians, de contar com o Gabigol ainda está no campo da imaginação. Depois de reiterar o interesse no camisa 10 do Flamengo, durante sua posse nesta terça-feira, o dirigente esbarra em dois pontos importantes. O desejo do Flamengo e a postura tranquila do atacante no mercado, mesmo iniciando o último ano de contrato no último dia 1º. O Flamengo publicamente negou qualquer intenção de negociar Gabriel com o Corinthians neste início de temporada. O clube alvinegro precisaria realizar um grande investimento para quebrar o contrato e contar com o jogador de 27 anos. O All Sports. Opinião, Mauro César. Bom dia, Tirone, Danilo, amigos. Bom dia. Pois é, isso não costuma ser problema, né? Porque o problema, ele vem lá na frente, quando você contrata e não consegue pagar, por exemplo, quando a antiga gestão contratou o Fausto Vera, não tinha problema nenhum, mas agora os caras do Argentino Júnior estão reclamando. Quando contratou o Rojas, né? Também estava tudo bem, mas agora o jogador está reclamando que não teria recebido a direito de imagem. Bem, é o modus operandi de sempre dos dirigentes do futebol brasileiro, salvo exceções, né? Você sai contratando, causando impacto, a torcida, geralmente os torcedores são facilmente levados pelo canto da sereia, e é o que acontece no Corinthians, né? E eu acho que essa história do Gabriel, muito mais é uma cortina de fumaça que faz com que se fale muito sobre isso e não se discuta praticamente nada na imprensa sobre qual vai ser a, entre aspas, engenharia financeira para isso. Então, um detalhe importante que está passando batido para muita gente. O Corinthians certamente contava com o dinheiro do PSG pela venda do Moscardo, né? Para poder fazer esses negócios todos. Mas o jogador tem um problema no pé, vai fazer uma cirurgia, vai ficar parado aí durante alguns meses e, consequentemente, esse dinheiro, esse negócio, só deve ser concretizado adiante, meados desse ano, e o dinheiro só vem lá para metade do ano em diante. Ou seja, o dinheiro que entrar no caixa não vai entrar agora. Deverá vir, mas não agora. Evidentemente, isso também atrapalha. Mas o que é isso diante desse devaneio do Gabigol? Para o Flamengo, vou falar uma coisa agora muito clara, na minha opinião. Para o Flamengo, seria fantástico se o Corinthians tivesse condições de pagar ao Flamengo uma quantia, não digo a multa, que a multa é impossível, mas um valor razoável pelo Gabriel. Um valor que não fosse nem os 17 milhões que ele custou aproximadamente quando foi comprado em 2020 a Inter de Milão. Mas, sei lá, 13, 14, 15, 12 milhões de euros. Se o Corinthians pudesse cacifar essa grana, ou qualquer outro clube, para o Flamengo seria um ótimo negócio. Porque é um jogador que teve uma péssima temporada, é um jogador desgastado com a torcida, é um jogador que, naquela entrevista que deu, naquele bate-papo lá do podcast Podpah, acho que piorou a sua relação com a torcida do Flamengo, terminou o ano como reserva, e para ele é muito conveniente também essa situação toda. É óbvio que ele vai alimentar isso aí com o Corinthians, porque coloca o Flamengo numa situação assim, se eu não renovar ele pode ir embora no meio do ano. E eu duvido que essa gestão do Flamengo tenha coragem de assumir o seguinte, olha, se tiver que ir embora, vai, no meio do ano não, no final do ano, né? Faz um pré-contrato e vai embora. Agora, uma rescisão com o Gabigol vendendo o jogador significaria a entrada de um bom dinheiro, se fosse um clube interessado que pudesse pagar, o Corinthians não tem essa grana, ao que tudo indica, né? E você alivia muito a folha de pagamento. Isso viabiliza novas contratações, talvez de um outro jogador que possa dar um retorno técnico que o Gabriel não deu ano passado. Ele vai voltar a jogar bem? Alguém tem condições de afirmar isso? Eu não sei. Não que ele não tenha capacidade, mas pelo que aconteceu no ano passado, pela entrevista ou entrevistas que ele já deu, mais de uma, demonstrando total falta de autocrítica, eu tenho dúvidas. Tomara que ele volte a jogar bem, seja no Flamengo ou em outro clube. Mas eu não tenho essa certeza, essa convicção. Eu não apostaria nisso, porque foi um ano muito ruim, tecnicamente pífio, um desempenho muito fraco, e não só pelo número de gols e tudo mais, não, mas em campo mesmo, né? Observando a partida, bola rolando. E ele não parece preocupado com isso. Tem colocado vídeos na rede social treinando, treinamentos físicos, ok, isso aí é normal, todo jogador tem que fazer. Ou alguém acha que o atleta profissional pode ficar 30 dias, ou como foi no ano passado, né, que eles tiveram 42 dias de férias, sem fazer nenhuma atividade física, paradão só, engordando. Não dá, o cara tem que ter algum cuidado. E é o que ele está fazendo, é uma atitude profissional, natural, outros também devem estar fazendo a mesma coisa, né? Mas não adianta treinar fisicamente se tecnicamente você estiver muito mal, e foi o que aconteceu no ano de 2023. Então, para o Flamengo seria ótimo. Seria ótimo se fosse uma proposta real. Até ontem, a informação que obtive já à noite foi: nenhuma proposta chegou. Uma coisa, Tirone, é você conversar. Pode jantar, tomar café. A outra é proposta. Proposta é proposta. Algum tempo atrás, teve gente dizendo que o Pedro teria uma proposta de 18 milhões de euros. Logo depois que levou aquele soco daquele ex-auxiliar do Sampaoli, né?
que ia receber do Benfica. Nunca chegou essa proposta. Por quê? Talvez tenha até existido lá um intermediário, um agente tentando fazer negócios, falar e falar, posso conseguir aqui essa proposta, mas de verdade não houve. Cadê a proposta? Não houve, proposta nenhuma. O Benfica nunca veio atrás do Pedro. E o Flamengo não tem nenhuma proposta nem do Corinthians, nem de ninguém pelo Gabriel. Tivesse, seria um caso para pensar. Eu acho que ele já se pagou. Acho que se ele sair de graça também não é o pior dos mundos para o Flamengo. O melhor seria vendê-lo, né? Ou ele voltar a jogar bem. Entender que ele não é maior que o Flamengo e voltar a jogar um bom futebol. Aí seria o mais interessante de tudo. Mas eu entendo que ele também já se pagou. Ele foi caro, mas ele já deu retorno, está nas páginas de glórias do clube, participou de forma relevante em competições como Brasileirão, Copa Libertadores, fez gols em 3 finais, mas ele precisa voltar a jogar bem. E a discussão está sendo pautada como se ele estivesse numa grande fase. E não foi o que aconteceu. Ano passado foi o pior ano, talvez, da carreira desse rapaz, comparável àquilo que ele apresentou ou não apresentou quando passou pela Europa e praticamente não jogou. A multa rescisória do ídolo flamenguista está estipulada na casa dos 33 milhões de euros, 177 milhões de reais, para clubes do exterior. Para o mercado nacional, o valor também é altíssimo, 2.000 vezes o valor dos salários do atleta, o que representa mais de 700 milhões de reais. Augusto Melo já admitiu que o Corinthians não pode arcar com tal valor. No canal Café do Setorista, o jornalista Samir Carvalho, que acompanha o Corinthians, falou sobre a negociação Gabriel, Corinthians e Flamengo. Acompanhe o vídeo. Né? Agora, a relação está muito boa entre Corinthians e Flamengo. Já houve várias reuniões. Várias. Aquela presencial aconteceu. O discurso é que não se encontraram, que não se falam, que o Flamengo não quer vender. Tudo combinado. Tudo combinado. Eu estou falando isso aqui sem medo de ser desmentido. Pode ir aí o Brás, ir lá no Twitter agora, falar não queremos vender o Gabigol. Não é verdade. Ele não pode falar que ele quer vender o Gabigol. Ele está morto com a torcida se ele falar isso. E se o Gabigol sair de lá e jogar no Corinthians, tem que ser com aquela imagem que o Gabigol que quis. Não quis renovar, pediu milhões e foi embora. Não pode ser como a diretoria do Flamengo não quer o Gabigol. Não pode terminar assim. É ruim para eles. É ruim para eles. Tá? Em relação de grana se acertam. Em relação de troca de jogadores vão se acertar. Uma bomba que eu trouxe. Essa foi a que mais me desmentiram, né? E depois tiveram que engolir a seco. Thiago Maia, Fausto Vera, Mateuzinho. E eu sempre falei para vocês, só existe possibilidade de troca de Fausto Vera por Mateuzinho e Thiago Maia porque a negociação era com o Gabigol. O Corinthians não ligou lá falando, e o Thiago Maia? Vamos parar de ser inocente, né? O Corinthians ligou lá a primeira vez para falar, queremos o Gabigol. Ah, é? Como é que é? Não, a gente é tanto. Beleza, aceitam os jogadores? Tem um Fausto Vera aqui. Vamos perguntar pro Tite. Aí começou a troca. A discutir troca de jogadores. Everton Ribeiro, não. Tá? Uma fonte do Corinthians me disse que Everton não faria sentido abrir mão do Renato Augusto e trazer o Everton Ribeiro, tá? Não faz sentido. Segundo uma fonte do Corinthians me disse. Agora, o Corinthians avança com o Flamengo, se reúne com o Flamengo, tá tudo bem com o Flamengo, combinam discursos com o Flamengo, tá? Mas eu tô no off, eu tô nos bastidores, passando para vocês. E aí há muito tempo eu já vinha falando, o problema é o Gabigol aceitar. Ele não aceitou até agora. O Corinthians ofereceu 2 milhões para ele por mês. Se ele fizer uma contraproposta de 2,5, o Corinthians paga. Eles estão obcecados pelo Gabigol. Eles querem trazer. Tem uma grana que o Flamengo não quer dar para o Gabigol, que não me explicaram exatamente o que é. Eu já falei isso para vocês. O Corinthians já falou que paga também. Vai pagar, é luva. Vai pagar como luvas isso. Vai pagar como luvas. O Corinthians paga também. Rapaz do céu. Olha só, as coisas estão melhores do que parece lá no Corinthians, né? Porque a semana passada saiu a notícia aí que o Corinthians está com diversos vencimentos aí de jogadores atrasados, né? Não me recordo aqui se era
direitos de imagem, o que era, mas tinha lá alguns vencimentos de jogadores que estão no elenco atrasado. E agora o nosso amigo que cobre o Corinthians, Samir Carvalho, está falando que se o Corinthians fazer a proposta e se o Gabigol pedir o que ele pediu para o Flamengo e o Flamengo não quis pagar, pedir para o Corinthians paga. Acho que, se não me engano, era 2,5 milhões que o empresário do Gabriel estava querendo, né? E disse que se ele pedir, o Corinthians paga, né? Olha como estão as coisas, né? A gente está achando que o Flamengo está bem financeiramente, de repente me vem o Corinthians e do nada surge das cinzas, dificuldade financeira não tem nenhuma. Dinheiro virou capim. Resumindo tudo isso, nós chegamos onde? Sabe onde nós chegamos? Na frase, na fonte para mim hoje. Ele só não vem se ele não quiser. Por que ele só não vem se ele não quiser? Porque vão... Contraproposta é tanto? Nós vamos pagar. Os caras estão com o investidor que eu trouxe com exclusividade para vocês há muito tempo, que o Corinthians tem um investidor e aposta tudo nele, e esse investidor vai ajudar o Corinthians, senão não estaria contratando. Não estaria, desculpa, negociando. Tá? Aí eu não sei, voltando para o Firmino, eu não sei, sinceramente, se essa consulta ao Firmino, isso é uma opinião, tá, gente? É uma opinião, talvez vocês até embarquem comigo nessa. Tá, galera, então é isso daí. Vocês viram aí uma opinião de uma pessoa que acompanha o Corinthians ali, que cobre o Corinthians. Samir Carvalho participa de diversos programas, coluna do UOL, ele mesmo informou que participou do Jogo Aberto da Bandeirantes, né? Foi isso que ele falou ali. E trouxe essas informações, segundo ele, né, sobre o Gabriel, que passa o Gabriel querer e o Corinthians dá o jeito dele de se resolver com o Flamengo. Eu não sei quanto que tá a multa do Gabriel hoje no Flamengo. A última vez que eu tinha ouvido falar, estava em torno de 20 milhões de euros. Como que o Corinthians faria o pagamento dessa multa? Depois eu vou até pesquisar aí se alguém está sabendo aí hoje, na atualidade, para quanto que caiu essa multa do Gabriel. Depois deixei nos comentários, beleza? Um abraço aí para vocês. Até mais.